Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho. Nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta hoje, dia 24 de outubro de 2025, palestra do número 30. E chegamos novamente a este tema maravilhoso que fala sobre o encobrimento. Encobrimento. Lembrem-se que eu já falei com vocês algumas vezes sobre esse assunto. Desculpa que eu estava ajustando somente o somzinho que eu boto aqui para mim. Eu estava olhando aqui para o lado, o som fica na televisão e ele, não sei por que motivo, parou. Eu coloco um som ambiente aqui no fundo. Vocês não conseguem ouvir a captação de áudio do laptop, não é capaz de abraçar esse áudio, mas é só para eu ter aqui uma ambiência toda formada com além da preparação que a gente faz antes, aquela preparação que a gente faz com vocês, tem uma musiquinha tocando aqui. Mas como eu falava, essa palestra eu sinto inclusive ela e algumas partes dela em vários outros momentos em que eu toco nos assuntos das pessoas, dos desenvolvimentos, dos fatos em si. E ela é muito importante para que nós entendamos várias etapas de ontem, de hoje e do que vem pela frente. Porque eu faço um retorno, mais ou menos, na história. Eu sou professor de geografia, então lido com a história com alguma facilidade, apesar de não ser professor de história. Acho incrível, valorizo demais a história. Toda hora que eu estudo sobre isso, eu descubro novidades. Essa palestra de hoje, ela tem novidades. Ela está diferente da última, ela tem slides novos, ela tem informes novos, ela tem informes trocados, adaptados àquela lógica do upgrade que eu faço com vocês. Entenderam um nível, passo para outro, dou um nome a mais, dou uma informação além, vou um pouco à frente daquele tópico para que você vá aos poucos, como diria antigamente, homeopaticamente ir adquirindo mais informação. Então, para tanto, mente, coração, pineal, chamatrina, vamos focar aqui nessa lógica e darmos início à nossa etapa de respiração, meditação e ancoramento preparatório. Inspire. Retenha pelo tempo sugerido e faça com que essa energia que entrou, oxigênio e éter, entre em contato com os seus tijolinhos formadores. É um metabolismo profundo em que você realiza o Qigong, colocando-se à disposição de você mesmo. Não é de Deus. Não é Deus do comando, é você do comando. É você no controle desse universo chamado você. Então, converse com cada uma dessas partículas e potencialize-se. Ao colocar para fora com força, faça com que a saída do ar proporcione a você, além da expulsão do gás carbônico propriamente dito, painéis, elementos, energias e tudo mais que não pertence mais a você nesta existência. Assim vamos a Gaia. Solicitar a ela que ela nos potencialize, nos conscientize do que trataremos aqui. Porque antes de pedirmos a ela que a energia dela venha a nós, nós vamos solicitar a própria Nanã Buruquê, que vai junto conosco, nossos queridos guias, amados mestres, e toda a nossa enorme família estelar,
Angkor, Rukna, Druchos, Sucalá, Mina, Cadisha, Vovó Maria Conga, Dom Tendrel 29. Vamos juntos a Adonés, bordo do Prata Vonal, de onde Antakitei Mitran-El, ou nos oportunizar a energia Almara através do portal Avonas Suntar. E essa energia será entregue inicialmente aos filhos paradisíacos, deles às ordens, das ordens aos comandos, dos comandos às naves, das naves aos comandantes, e Siriana e Astarchera manipulam essa energia e entregam-na aos tronos de Pretugélios e Caboclos de Aruanda, que chegam, abrem círculos concêntricos à nossa volta, colocam-no no centro desses círculos todos, atraem a equipe de dragões, com o nosso novo dragão, o dragão da água, que chegou recentemente no trabalho no Lume. Todos eles trabalham com pequenas intervenções em cada um de nós. Entregam, assim, essa energia a Exu Veludo e Maria Padilha Rainha, capitaneando o trono Exu, capitaneando o trono Pombagira, ligados às nossas tronqueiras. Eles nos abraçam, nos protegem e montam uma redoma dourada à nossa volta. Estamos todos inseridos. E nós, lá no centro, montando nosso próprio mercado de proteção local. E aí sim, agora vamos a Gaia, Pachamama, Nana Buruki, solicitar aos 7 dragões de Elohim Kumara a ascensão da energia telúrica e a ascensão da energia do cristal orgânico Astrastone até as solas dos nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris. Parando, então, no chakra básico, o Muladhara, no pé da coluna, chakra raiz. Sinta esse chakra pulsando. Esse chakra vai nos proporcionar um contato magnânimo, porque ele mesmo, ele se dirige, ele se liga, ele se relaciona com o nosso corpo átmico na tríade superior. De lá, ele vai atrair para nós a energia do Kundalini. Essa energia para, então, nesse chakra básico. Inicia a sua expansão por dentro de nós, por dentro da medula óssea. São 2 serpentes douradas que sobem até o coração. Ligam o motor torus, acenda a chama trina, a até a pineal. Na pineal, abre a sua mente. Amplia seus horizontes. E exuda pelo chakra da coroa, ampliando sua já enorme malha toroidal. Kang Shampam, Kang Shampam, Kang Shampam. Jai Jai Shivam, Shivam, cara. Jai Jai Shivam, Shivam, cara. Hareon, 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 Hare Hare, Hare Hare, Om, cara. Assim é. Assim está feito. Encobrimento, palestra 30. Lembrando que com ela estamos chegando também naquela reta final das palestras que vão da 30 a 40. São aquelas mais novas, mais recentes, talvez com os temas mais palpitantes. Se bem que eu já mudei tanto as iniciais, que a número 2, por exemplo, reencarnação, lei do progresso, causa e efeito. A próxima você vai ver que eu já até incluí ali Sansara. E ali tem 3 ou 4 slides novos na palestra 2. Então, acho que a palpitação ela vai seguir para outras palestras também. Vamos começar hoje por aquele nosso retorno a Frank Roosevelt, que em 1945 já estava no seu 4º mandato à frente dos Estados Unidos. Ele foi o único presidente a cumprir mais de 2,
em função da Grande Depressão de 1929, e como Roosevelt conseguiu reorganizar os Estados Unidos, havia temor de que com a saída dele tudo desse errado. Esse é Roosevelt, não é uma imagem ilustrativa, é o próprio. Ele era um estadista refinado, que evitou ao máximo entrar em guerra. Aqui é uma comparação que eu faço com Roosevelt, entre Roosevelt e Harry Truman, que eu já vou falar. Entre os dois, Roosevelt era mais refinado. Mas isso não me faz julgar nenhum dos dois, ainda que seja o próximo que vá ser o deflagrador das bombas atômicas que eu vou citar ainda agora. Porque mesmo evitando a guerra, Roosevelt morreu em abril de 1945. Na verdade, a guerra já estava acontecendo desde 1939, né, gente? Ele evitava entrar em guerra. E seu vice, Harry Truman, assumiu o poder. 4 meses depois, abril, né? Maio, junho, julho, agosto. Ele, no dia 6 de agosto, decidiu promover as bombas atômicas no Japão. As bombas de Hiroshima e Nagasaki, que detonaram milhões de pessoas. Há versões diferentes quanto à quantidade, tá? Alguns falam em milhares, alguns falam em poucos milhares, outros em muitos milhares, alguns falam em milhões. Eu fiquei com a versão dos milhões, não porque eu queira, porque o informe que eu tenho foi a questão de milhões de pessoas. Mas ali, ó, eu até coloquei escrito ali para vocês, com milhares de mortes. Muito mais gente foi envolvida, porque ao longo do tempo, muitas pessoas morreram com sequelas após aqueles eventos. As bombas ocorreram em dias seguidos, uma no dia 6 e outra no dia 9, Hiroshima e Nagasaki. Já que Truman, ele fez isso porque ele se viu pressionado pela demora dos Estados Unidos em entrarem na guerra. E aqui tem uma parte importante, por mais que eles tenham feito aquela propaganda do dia D, da invasão da Normandia, como se ali tivesse sido o ponto importante do fim da guerra, nós sabemos que, na verdade, quem chegou primeiro a Hitler foi a Rússia, foi a União Soviética da época. E na versão que você quiser abraçar de Hitler foi capturado, Hitler se matou, Hitler realmente se suicidou, ou fugiu para morar em outro lugar, como eu já apresentei para vocês aqui no próprio canal, sendo uma ou outra versão. Quem chegou primeiro não foram os Estados Unidos. E essa pressão existia no mundo ocidental, no mundo capitalista, e principalmente dentro dos Estados Unidos. E a coisa da bomba foi tão mais para causar impacto, não só no que causou propriamente, que a bomba não tocou no solo, né? As duas bombas foram programadas para não tocarem no solo, porque a explosão na via aérea ela é mais danosa, ela causa mais problemas. E eles queriam o quê? Eles queriam mostrar para a União Soviética o poder de algo que eles possuíam e que a União Soviética, à época, ainda não possuía. Eles capturaram, inclusive, muitos seres cientistas ligados à Alemanha que estavam construindo essa bomba, o protótipo, e foi através desses informes que eles conseguiram construí-la antes e conseguiram a tempo de dar esse impacto no mundo e causar esse problema. E no dia 12 de agosto, foi publicado no New York Times uma das maiores absurdos, um dos maiores absurdos, uma das publicações mais fora de propósito, porque eles publicaram assim: percebe-se que não há mais nada dos resíduos nucleares nas duas cidades. Digo eu para vocês, como assim? Chernobyl está aí até hoje, com resquício. Arapa e Mohenjo-Daro, que as pessoas não contam para vocês,
tem resquício até hoje. O Vale do Sidim, onde 5 cidades foram atingidas, que também não se conta para vocês, dentre elas, Sodoma e Gomorra, foram todos esses artefatos nucleares. E tem resquício até hoje. Como que ali, especialmente, alguns dias depois, não haveria mais nada de se pôr no ar. Em Marte, no Ragnarok, até hoje, há cicatrizes enormes. Mas as duas bombas, ou os dois artefatos que explodiram em Marte também, eles são muito maiores do que tudo que até hoje já foi testado em termos de bomba atômica no planeta Terra. Harry Truman. Ainda no mandato de Harry Truman, em 1947, caiu um disco voador em Roswell, Novo México. Evento que foi confirmado até pelos militares e que foi um susto para Truman. E em 1947, o mesmo ano, se formam duas organizações dos Estados Unidos. Essas duas organizações são fundamentais para que você entenda toda a lógica do encobrimento que perdura até hoje, que perpassa por vários outros momentos, fatos, eventos da história oficial e não contada da nossa humanidade. Foram elas a CIA, com o presidente Haskell William Carter, e os 12 majestosos, ou Majestic 12, com 12 figuras escolhidas na época por Truman, formando assim um grupo secreto cujo presidente era o mesmo presidente da CIA, ou CIA, Haskell, que só se reportaria o Majestic 12 a Truman. E até hoje, esse 12 Majestic, ele tem 100 bilhões de dólares para projetos secretos por ano, os quais nem as Forças Armadas podem questionar. Até hoje é assim. Vários presidentes, o próprio Obama, recentemente, tentou questionar, não foi permitido. Esse grupo foi que estabeleceu a política da desinformação sobre Roswell, desaparecendo com corpos e com muitos dos materiais envolvidos naquele evento. Tudo se mantém idêntico até hoje. O valor que eles recebem e a política da desinformação. Observa ali na imagem, que também não é ilustrativa, mas é uma ideia de como pode ter sido. Você vê uma nave, você vê um ser caído e outro em pé. E a época, você talvez lembre, que os 12 majestosos foram justificados pela Guerra Fria, com a União Soviética, pela corrida armamentista, com a mesma, e pela corrida espacial ou aeroespacial, com a mesma União Soviética. Aí a gente chega agora no UAP. As UAPs, ou UAPs, que são as ou os Unidentified Anomalous Phenomenos. Fenômenos anômalos não identificados, ou fenômenos anômalos não identificados. É como eles hoje chamam os antigos OVNIs e os antigos UFOs. Porque não sendo identificado e sendo um fenômeno, pode ficar mais solto, mais aleatório. Você vai ver depois, mais para frente ainda hoje, que ainda depois de UAPs, eles passaram a chamar recentemente de outra coisa. Quando a gente chegar lá, a gente pontua sobre isso. A imagem ilustrativa, né? Daquela revoada de OVNIs. UAPs e não UFOs, desde 2022, como está aqui no título. E essa contra-informação sempre visou manchar a honra de qualquer um que dissesse que viu o disco voador. Veja como até hoje é jocoso, é tratado com graça, com piada, fantasia esse assunto, assim como fazem com o quê?
com as mitologias. Então, vamos lá. Em 1952, no último ano de Truman no poder, houve a revoada de OVNIs sobre Washington, que eu chamei aqui o exemplo da imagem. E Truman não se pronunciou, transformando uma questão ufológica em uma questão de Estado. No mesmo ano, assumiu Eisenhower, que foi notificado sobre tudo pelos 12 majestosos. Também tomou um susto, e logo no primeiro ano, houve os 3 dias de sumiço de Eisenhower, porque ele entrou por uma porta do hotel, todo mundo ficou esperando ele sair, e ele saiu por uma passagem secreta, e alguém falou assim, olha, ele está em Washington já, porque ele havia ficado 3 dias em reuniões com os ETs de Roswell na base militar ultra secreta de Edwards. Isso não é somente canalização. Isso não é fofoca espiritual somente. Vários militares norte-americanos e de outras nacionalidades já confirmaram isso. Muitos, logo depois, incrivelmente, se suicidaram ou foram suicidados. Sumiram, desapareceram ou voltaram atrás, mas as informações foram dadas. Desde encontro até hoje, os Estados Unidos nunca compreenderam completamente que lhes foi passado através da comunicação com esses ETs. Até que John F. Kennedy assumiu o poder no pior momento da Guerra Fria, entre 1961 e 1963. Você já vai ver comigo no próximo slide o que eu chamo de pior momento nessa lógica, tá? John F. Kennedy. A Guerra Fria foi um período marcado por ameaça entre a União Soviética e Estados Unidos. Isso todo mundo estudou ou na faculdade, ou no segundo grau, ou até no primeiro grau, dependendo de onde você estudou. E por que isso era tão complicado? E por que foi o pior momento? E essa guerra era fria, e tem várias explicações, eu vou entrar no mérito da geografia aqui, tá? Porque toda a luz dos radares parecia o inimigo. Para os americanos pareciam os russos, para os russos pareciam os americanos. Mas eram, na grande maioria, OVNIs nos radares. E assim, quase eles entraram em guerra muitas vezes. Eles nunca tiveram um conflito direto. Eles tiveram conflitos indiretos, como no Afeganistão, como no Vietnã, como na Coreia, mas eles nunca entraram, como na imagem, ó, essa coisa de um entrar contra o outro, nunca chegou a acontecer. E nós esperamos, inclusive, mesmo, que não aconteça. Que nós torcemos para que não haja, para que o experimento humano possa sobreviver. Isso aqui se deu. E naquele pior momento que eu falei no slide passado, até Kennedy propor o quê? Um trabalho conjunto, coisa inteligente, trabalho de descompressão. Vamos nos colocar a par um do outro. Vamos informar tudo o que nós sabemos para a União Soviética sobre esse assunto e receberemos de Nikita Khrushchev as mesmas informações. Isso foi negado pelos 12 majestosos. Ou seja, até mesmo na hierarquia de poder do talvez ainda país mais poderoso do mundo, há outros seres. Há um grupo acima desses seres que manda, que desmanda, que controla, que diz ao presidente: não farás, não pode ser assim. Isso levou John Kennedy à morte após muita insistência. Ele foi assassinado. Acharam lá um culpado, colocaram um bode expiatório, um boi de piranha, para ser culpado. O responsável aí normalmente é um contraventor, é um revoltado,
é um refugiado, é um imigrante, é um cara que protesta contra algo, mas foi algo muito mais bem construído. Albert I, que está aqui, Kennedy, ó. Quando Nikita Khrushchev era o líder soviético, como eu já falei. E os majestosos? Para vocês lembrarem, para vocês terem noção de até onde vão os tentáculos Majestic, em 96, já bem mais para cá, lá em Varginha, aquela história do ET de Varginha foi todo encoberto. Também pelos tentáculos Majestic que já estavam se espalhando para outros lugares. Sendo que hoje, se você vai a Varginha, a cidade respira em torno desse assunto, só que de maneira graciosa, fantasiosa, como foram tratadas as mitologias. Assumiu Lyndon B. Johnson até 1969, você deve estar observando, se você acompanhou a história dos Estados Unidos, que eu estou dando saltos, que eu não vou me aprofundar em todos, e no mesmo ano, Richard Nixon assumiu o poder. Eu vou só até aqueles, primeiro, que eu tenho conhecimento, segundo, que importa para o objetivo. E Nixon recebeu os mesmos informes do mesmo Majestic 12. E estes majestosos aqui, ó, 69, eu estava nascendo, nem eram mais os mesmos. Importante, alguns morreram, outros foram mortos. Teve um que se jogou de uma determinada altura, de um determinado prédio, ninguém soube por quê, porque eles mesmos, com o tempo, começaram a discordar e a querer revelar uma coisa ou outra. E o trabalho da contra-informação se ampliou. Aqui, nesse momento, a contra-informação começava a crescer cada vez mais, e já era início da década de 70, final de 60, início de 70, com mais tecnologia à disposição, eles tinham que se dispor a ir além do mero controle local. Nixon era um boêmio. E uma certa noite passou um pouco do ponto, bebeu um pouco demais, e conversava ele, então, com um amigo. Esse amigo dele era um comediante famoso da época, e levou o amigo até uma base onde havia segredos. Esse assunto começou assim: eu sou o presidente, você sabia que existe ET, você sabia que existe uma base, você sabia que existe uma nave, sabia que há restos e alguns vivos? E o comediante, claro, amigo dele, falava para ele: para com isso, você bebeu demais, isso é brincadeira. Duvida? Não duvido. Aposta, vamos apostar. Quer ver? Eu vou te levar. Levou. Chegou na base, os cidadãos do exército americano que lá estavam postados para impedir a entrada de qualquer um, tentaram demovê-lo da ideia também. Liga para lá, liga para cá, pede autorização, mas é o presidente. Então, o presidente insistiu. Entrou na base, levou o amigo, e lá havia, e ainda há, esses segredos. E ele mostrou ao amigo. Amigo esse, que no dia seguinte espalhou na mídia toda. E a imprensa local, na época, abafou como pôde. Mas, a partir dali, os 12 majestosos decidiram que não mais iriam dividir esse tipo de informe nem com o presidente, porque alguns poderiam fazer esse tipo de uso além do interessante para eles. Lembre-se, quem conhece um pouquinho da história de Richard Nixon, que um ano depois desse evento veio o Watergate, lembra? O escândalo de Watergate e a renúncia forçada dele em 74, ser admitido culpado. Afinal, não dava para matar 2 presidentes em seguida, né? Com a não divulgação das informações para os presidentes, se iniciou um novo projeto dos 12 majestosos: espalhar pelo mundo os tentáculos do grupo, estabelecendo relações de prestígio para a criação de núcleos de inteligência no planeta, vinculados aos Estados Unidos. Era a Teia Majestic,
eu falei para vocês que alcançou até o Brasil, no mundo capitalista. E lembre-se, não havia somente essa teia Majestic. A União Soviética, através da KGB, tinha e tem hoje, Rússia, a sua própria versão Majestic. Daqueles bilionários todos que cercam Putin, que Putin hoje talvez seja ele e o presidente da China, os dois maiores representantes desse tipo de poder, mas submetidos a uma teia Majestic de seres que estão acima deles. Olha aqui a teia Majestic com uma simbologia de como ela atua pelo planeta. E aqui, ó, a teia Majestic de todo o planeta, ela é dividida com quem? Com o Vaticano. E o Vaticano tem informes maravilhosos, na verdade, informantes maravilhosos, padres espalhados pelo mundo todo no controle das massas. Daí a necessidade extrema o tempo todo de valorizar a questão da religião. E aqui eu falei da Igreja Católica, mas observe como o islamismo e o judaísmo também são importantíssimos nesse tipo de controle. Tudo que interessa a eles, eles utilizam. Ronald Reagan assumiu em 1981 e, como ex-ator, já conhecia a história do comediante, amigo de Nixon. Mas os 12 majestosos não informaram nada. Ele, como sabia, insistiu, mas foi ignorado. E, ao voltar a insistir, Ronald Reagan insistiu tanto que, em 1982, se vocês olharem na história, ele foi alvejado por vários tiros. Era mais uma tentativa de abrir mão de um presidente. Mas, devido à atuação dos seguranças, que não foram avisados que aquilo deveria acontecer, eles protegeram e Reagan sobreviveu. E, ao final do mandato, ele fez um discurso muito marcante na ONU, falando sobre um problema comum extraterrestre. Aqui ele já abriu, inclusive, um leque muito maior, falando de Anunnakis, falando de outros seres, abriu até para a possibilidade dos extrafísicos, além dos extraterrestres. George H.W. Bush, pai, assumiu o poder. E, como ex-diretor da CIA, sabia dos assuntos todos que eu acabei de narrar e muito mais. E não mobilizou esforços para expor os dados. Então, nesse período, para o Majestic 12, foi perfeito. Até que Bill Clinton assumiu o poder adiante, com a promessa de revelar tudo ao povo americano. Se você estudar isso, você verá que ele falava sobre isso. E obteve a resposta dos 12 Majestic: não há nada a ser informado, nem mesmo ao senhor. E em entrevista ele reconheceu que existe um grupo interno acima dele. Ele falou isso. E lembrem-se, logo depois veio a história da estagiária Mônica Lewinsky e o que se deu dentro do Capitólio, dentro da Casa Branca. E eu aqui não estou entrando no mérito de julgar ninguém, mas não parece uma sequência de fatos muito adequadas. Nessa mesma época, ó, nós tivemos silos nucleares derretidos pelos Anunnakis. Os Anunnakis do clã de Enki e de Nerinsaj e de Marduk e de Ninjizida, que é o mesmo Thoth, que é o mesmo Hermes Trismegisto. Eles foram derretidos nos anos 80. Isso foi dito por um ex-militar dos Estados Unidos, Bob Tim. Então, há informações sobre isso em várias partes do planeta. E chegamos aos anos 2000, onde George Bush, filho, e seu vice, Dick Cheney, assumem o poder. Dick Cheney era alguém muito envolvido com muitas armações dos 12 majestosos. Mas ele teve parte integrante no World Trade Center. Ele é dono das duas maiores empresas
que lucraram com a perseguição e a morte de Osama Bin Laden. Em 2009, assumiu Barack Obama, que também se dedicou a revelar as questões ufológicas e exigiu a revelação dos arquivos secretos. Mas saiu Obama e vieram Trump, e depois Biden, e agora Trump de novo. E nada foi revelado, mesmo com a evolução da internet, devido ao serviço de contra-informação. Esse serviço de contra-informação é tão importante, ó. Olha aqui para a imagem, lá embaixo dela. Os caças dos Estados Unidos estavam desarmados no 11 de setembro. Ou seja, ainda que eles alcançassem os aviões antes do evento, eles estavam desarmados. Por quê? Só que não somente os Estados Unidos, mas todos os países têm seus presidentes na ignorância. E somente os núcleos Majestic manipulam tais informações. Ignorância, aqui, ó. E quem mais se mantém nesta ignorância? Todo o rebanho humano, fechado nas religiões, nos modelos apolíneos, os da imposição aceita. É essa a ideia ao abrir informações como essa. Aí, chegamos a outro cruzamento de informações, que foi a sonda Voyager 2. Entre 1986 e 1989, a sonda Voyager 2 passaria por Urano e por Netuno, antes de sair do sistema solar. Urano e Netuno são planetas só vistos por telescópios, já que até Saturno você consegue ver a olho nu. 89, para rememorar a sua mente, era a época de Mikhail Gorbachev, na antiga União Soviética, era o fim da União Soviética, era aquele período da perestroika, da glasnost, quem estudou isso vai lembrar. Era ainda João Paulo II no Vaticano, e era a época da queda do Muro de Berlim, que voltava a juntar as Alemanhas até então oriental e ocidental. Aqui a Voyager 2, tá? Depois eu falo do OBS lá embaixo. E Zecharia Sitchin, consultor da NASA na época, da Voyager. A partir das primeiras fotos que a Voyager trouxe para o planeta, com a cor verde azulada de Urano, ele sinalizou que os sumérios já haviam informado as cores e a inclinação que trouxeram as fotos, só que eles tinham essas informações há 3.700 anos. Disseram para ele que ele fez conta errada, que ele interpretou errado. Ele é especialista na linguagem suméria. Ele é um estudante, ele era, né? Um estudante dedicado a esse tipo de assunto. Estudante das mitologias, dos informes mitológicos. E Sitchin publicou um artigo no New York Times e foi contraposto pelo poder estabelecido. Aí eu posso tirar para 2, o BS2, que passou a chamar tudo aquilo que incomodava ao poder estabelecido de teoria da conspiração. E em 1989, vieram as primeiras fotos agora de Netuno, e as cores da inclinação também bateram com aquilo que os sumérios haviam informado. Ao cobrar uma nova postura da NASA, Zecharia Sitchin foi expulso e teve a sua reputação metralhada. Pode ver como há até hoje na internet várias pessoas que falam que ele é uma fraude. Ele é um ser espetacular. A NASA é, na verdade, uma agência de governo, antes mesmo de ser uma agência espacial, que, ao esconder as muitas informações, evita a prisão de seus membros envolvidos, mantém em vigor os pactos e acordos, pois todos eles assinam compromisso de silêncio sobre qualquer assunto interno por até 30 anos, cujo descumprimento torna-se crime de Estado, tornando esse ser que descumpre inimigo do governo.
A NASA e outras agências espaciais e agências de governo similares seguem os modelos de Estados Unidos e países como Rússia e China, o mesmo modelo de Javé. Javé sempre atuou à base de pactos, que ocultam tudo aquilo que sirva aos próprios interesses. Javé fez pacto com Enoque, fez pacto com Abraão, fez pacto com Jesus, que descumpriu. Isso é o que eu explico para vocês há algum tempo. E tudo isso se ampliou a partir da Segunda Guerra Mundial, com as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Eu falei da NASA, né? Mas o mesmo modelo se dá com a CIA e o FBI. E também com o próprio Vaticano. Assistam o filme Conclave na Netflix, que você vai ver nas entrelinhas e, às vezes, com clareza, esse tipo de poder. Além da NASA, o Vaticano mantém essa mesma linha de atuação. Esconde informações, mantém os pactos e os acordos de seus líderes, faz votos de silêncio. Mais um pouquinho sobre os 12 majestosos. Existem pouco mais de 30 famílias da Terra, cujos membros bilionários só casam entre si. São os Illuminati, de onde se originam os 12 Majestic. Além dos muitos reis, rainhas e presidentes que vão dar andamento a essa engrenagem. Famílias, maioria delas do hemisfério norte, que determinam o funcionamento do planeta e de fora do planeta. E já fazem planos para se estabelecer fora desse planeta. Nada disso é determinado pelos países. E essas famílias decidem quem ou como será o possível acesso ao conhecimento ou a parte desse conhecimento. Uma das coisas que mudou foi que as sondas, antigamente, elas eram somente dos Estados Unidos. Mas hoje, quase todos os países já as possuem. E com isso fica um pouco mais difícil esconder todas as informações. E, além disso, hoje os hackers colaboram para a divulgação em massa. Não estou eu aqui fazendo valorização ou apologia a hacker, não. Estou citando uma informação. Aqui você vê direitinho, ó, os Estados Unidos, Tio Sam, a China e várias outras imagens que mostram como funciona esse planeta. E aqui nessa imagem é uma imagem bem suave, né? O início de empresas de Majestic. Abra sua mente. Pense naquilo que eu vou falar aqui para você agora. Entre 80 e 90, houve uma revolução na Terra, mas nós não a identificamos, porque nós valorizamos as que matam ou as que invadem. Enquanto a humanidade vivia sua pequena e comum rotina, alguns seres produziram saber e empresas nas garagens dos seus próprios pais. Foi assim que Bill Gates e Steve Jobs inauguraram a era do conhecimento e geraram empresas bilionárias. Guerras e investimentos da Terra ocorrem hoje somente com a aprovação delas, as quais também produzem engodos como o World Trade Center e as UAPs, financiados por fontes como os 100 bilhões do orçamento secreto dos Estados Unidos. Quem que são os donos dessas empresas hoje? As Big Tech, as Big Oil, os Big Bank, todas as grandes Big, todas as corporações planetárias, as famílias que compõem os Majestics. Abra sua mente. O asterisco está aqui, ó. Delas fazem parte todos os Majestics. A enorme teia. Parou aqui? Não. Outros encobrimentos. Como eu já falei para vocês, há vida na Lua e Marte, na superfície e nas áreas internas de ambos, onde moram os seres, e a Lua, que é artificial, foi deslocada por ordem de Sofia, ou Rockman, ou Malkuth, por civilização insectoide pacífica, há 3 bilhões de anos. Isso eu conto no 10º encontro do Clube de Membros.
A sincronização entre Lua e Terra não tem como ser natural. Aquela coisa da face única virada para nós só existe nessa Lua. Esse tipo de face voltada para nós, ela não é contemplada pelos sistemas de Kepler, que são aqueles que explicam o funcionamento orbital desses planetas, satélites. Isso não é contemplado nesse sistema. 2 astrônomos russos, aqui é pura ciência, tá, gente? Afirmaram isso, mas só que não foi agora, não. Em 1950. E também afirmaram, à época, que as crateras da Lua têm igual profundidade. E os Estados Unidos, em 2009, direcionou uma sonda para a Lua. Foi aí que ele descobriu que a Lua era oca. Porque, buscando a desculpa de que estava procurando água, eles emitiram um som e eles ouviram um tum, como você toca um sino. E assim eles conseguiram identificar. Claro que esse foi um dos momentos, uma das pesquisas. Eles já foram lá outras vezes que não foram informados do planeta. Eu trago isso em outros encontros, no Clube de Membros, mas também aqui no próprio canal aberto. E agora, o recente 3I Atlas está a caminho. Só que com uma órbita muito estranha. Eu já falei sobre isso, inclusive, em outras redes sociais, e fui muito atacado, que as pessoas acham que isso aqui é fantasioso. O 3I parece ser orbitado, só que não é um bólido celeste que assim se comporta. Ele não é o primeiro. Outros já fizeram isso no passado. Há uma arca dessas, como o 3I Atlas, caída na Lua. E eu falo sobre isso numa das últimas palestras que nós estudaremos muito em breve. Vamos, então, focar na nossa respiração de novo. Coloca para dentro o oxigênio e o éter. E vamos nos ligar mais uma vez a Gaia, Pachamama, Nambuquê, solicitando do Sol central do planeta a extensão da energia telúrica e a extensão da energia do cristal orgânico Astrastore até as solas dos nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris. E uma vez que ela pare no chakra básico, o Muladhara, você agora vai sentir essa energia pulsando. Na energia do eu te amo, diga comigo, Aloha Maikaku, Aloha Noval Yahweh. Aloha Maikaku, Aloha Noval Yahweh. Aloha Maikaku, Aloha Noval Yahweh. Estenda com ela até o próximo chakra, que é o chakra sacro. Sinto muito. Ei, Kalamaiau. Ei, Kalamaiau. Ei, Kalamaiau. Estenda com essa energia até o coração. Liga o motor Taurus, a estrela chamatrina, me perdoe. Que auiki. Que auiki. Que auiki. Estenda com essa energia até a sua pineal. E aqui, lembre-se da produção de informações novas aos seus RNAs mensageiros. Plasme novidades. Cocrie, perdoe, cure. Produza no seu cérebro o hormônio PKM-zeta, inibindo arquivos negativos, ampliando e mantendo arquivos positivos. E aqui, reconecte-se com a sua alma, com os seus mentores, com o seu trabalho. Mahalo, mahalo, que é a Kua e Otalani. Mahalo, mahalo, que é a Kua e Otalani. Mahalo, mahalo, que é a Kua e Otalani. Estenda com essa energia pela sua pineal, colocando-a, vazando pelo chakra da coroa, ampliando ainda mais a sua já enorme malha toroidal.
Kang Sham Fam. Kang Sham Fam. Kang Sham Fam. Jai Jai Shivam, Shivam, cara. Jai Jai Shivam, Shivam, cara. Harion, 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 cara. Hare Hare, Hare Hare, Om, cara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Abraço, fraterno e amigo. Deixe seu like, deixe seu comentário. Vamos tentar hypar esse vídeo. Estude, assista novamente. Mas passe adiante. Passe o link do nosso canal, indique um amigo, um familiar, mas lembre-se, sem esperar dele uma aceitação plena, um abraço de retorno logo. Pode ser longo e ainda será por algum tempo o nosso caminho para conseguirmos dar esse tipo de informe para mais gente. Próximo encontro aqui das palestras já é a palestra 31 e eu tenho certeza que você vai aguardar com muito gosto pelo próximo assunto. Até o nosso próximo encontro.